Bom, hoje nós vamos falar sobre a capilaridade. Vocês devem estar se perguntando o que é capilaridade, o que isso tem a ver comigo. Eu nem sei o que é isso, mas sim, até o final desse vídeo eu vou mostrar para vocês que é um fenômeno que está presente no nosso dia a dia, mas que dificilmente conseguimos identificar. Bora lá. Bom, a capilaridade é a propriedade física que os fluidos têm de subir ou descer em tubos extremamente finos, e essa ação pode fazer com que os líquidos fluam mesmo contra a força da gravidade ou a indução de um campo magnético. Mas aí vocês devem estar se perguntando o que tudo isso é física, o que isso tem a ver com essas plantas? Bom, o líquido, ao entrar em contato em uma superfície sólida, ele é submetido a duas forças contrárias entre si, a coesão e a adesão. A coesão é um fenômeno capaz de manter as moléculas do líquido unidas, ou seja, chamado de atração intermolecular. É o que promove o fenômeno dessas moléculas não se dispersarem e se manterem-se unidas. Bom, a adesão consiste na atração das moléculas do líquido com as moléculas do tubo sólido em que entraram em contato. Então, sendo assim, quando estão dentro do tubo, as moléculas do líquido conseguem se aderir às paredes internas do tubo por adesão e arrastam as demais moléculas por coesão. E resulta no fenômeno da capilaridade. Sei que até aí vocês ainda não devem estar entendendo nada, mas vamos lá que logo vocês vão entender. A água, ela é transportada pela planta, da raiz até as folhas, por meio do xilema, o tecido condutor das plantas. Mas o que é o xilema? Eu vou mostrar para vocês na prática o que é o xilema. Aqui eu tenho uma planta, né, que está ainda com um pedacinho da raiz, que é toda responsável pela absorção da água e levá-la até o xilema para que isso seja distribuído por todo o corpo da planta. Bom, a água, ela entra no corpo da planta pelas células da raiz, né? Aqui está a raiz, então a água ela entra por aqui e até atingir o xilema, que são os xilema é o tecido. Deixa eu cortar aqui, ver se dá para melhor vocês visualizarem. Ao vocês partirem, assim, pegarem uma planta e partirem o caulezinho dela ao meio, vocês vão ver que há superfícies bem fininhas no meio, que às vezes nem sabem para que isso serve, acham que é apenas uma estrutura da planta, mas não é. O xilema, que é essa parte viva interna da planta, é responsável pela todo o processo de absorção da água, né, até chegar nas folhas e nas flores. Então, assim, vou mostrar para vocês logo mais uma experiência bem bacana. Então, assim, a água, ela constitui aproximadamente 90% do peso da planta. Vocês sabiam disso? Bom, atuando em praticamente todos os processos fisiológicos da planta, né? Desde o seu nascimento, crescimento, em todos os processos. Então, a água ela é transportada da raiz até as folhas. Quando chega às folhas, a água sai dos elementos condutores e passa para o mesófilo das folhas, né? Que é quando a gente às vezes vê aquela folhinha que está molhadinha e acha que alguém molhou. Não, mas ali a água, a planta está eliminando o excesso de água, né? Através da transpiração das plantas e dos estômatos que estão presentes nas folhas. Bom, logo mais, eu vou fazer a experiência mostrando para vocês como todo esse processo se dá no processo de desenvolvimento de uma planta. A capilaridade, são elementos meio complexos que às vezes está muito difícil da gente entender, mas só que com essa experiência vai ficar bem claro para vocês. Bom, nas plantas, a capilaridade ela atua no deslocamento da seiva bruta, desde a raiz, onde ela é absorvida do solo, até o topo das árvores. Bom, então vou mostrar aqui uma experiência para vocês, que eu vou pegar aqui. Aqui nós temos, vocês vão precisar para fazer essa experiência. Eu tenho corantes alimentícios, escolhi de cor azul e vermelho, uma colher, tesoura, flores brancas, pode ser rosa ou qualquer outra flor branca que melhor visualiza o resultado.
recipientes, poderiam ser becas, né? Mas como eu sei que dificilmente a gente encontra esse tipo de material em casa, podemos usar os utensílios que temos. Eu utilizei 2 copos como esses descartáveis, apenas cortei ao meio para melhor facilitar o processo de colocar a plantinha, a flor aqui dentro. Então, nós vamos fazer o seguinte. Aqui eu tenho uma planta ainda com uns galhos, né, de uma flor, são flores brancas. E vou mostrar pra vocês como é feito o procedimento. Vocês vão pegar, ó, utilize uma faca ou uma tesoura, o que vocês acharem de melhor manuseio, e vão partir. Vou diminuir um pouquinho para melhor vocês visualizarem os tecidos condutores da planta, que é o que eu falei para vocês. Não sei se vão conseguir visualizar direitinho, mas é essa partezinha mais clara que consegue até ser destacado um pouquinho, ó, dentro da planta, que são os vasos condutores responsáveis pela absorção da água no vegetal, né? No nosso caso aqui das folhas. Então vocês vão pegar, colocar aproximadamente, aqui eu tenho água, né? Vocês colocam aproximadamente uns 300 ml de água, que eu sei que vocês não fugiram da aula de matemática e sabem que 300 ml equivale, né, aos milímetros, 300 ml até chegar em 1000 milímetros, que é o que se torna 1 litro de água. Então, a gente vamos adicionar nessa água em torno de 20 gotas do corante. Coloquei em torno de 20 porque a quantidade de água não é tão grande. Acho que vocês perceberam. Vou colocar bastante para ficar bem forte. Quanto mais forte, melhor vai ser o resultado. Vamos fazer o mesmo procedimento com o copinho do corante. Muito do corante vermelho, né? Agora eu vou pegar a minha plantinha, no caso as minhas belas flores brancas, mas que em breve ficarão azul e vermelho. Vocês fazem um corte de aproximadamente uns 10 centímetros, o que dê para apoiá-los uma parte de um copo ou no outro copinho do corante. E que vai dividir o xilema ao meio, né? Que vai ser o responsável por essa maravilha que vai acontecer. Então assim, ao colocar a planta aqui, claro que o resultado não vai ser de imediato, até mesmo porque todo organismo vegetal tem todo um tempo a ser executado cada processo fisiológico. Mas, para que não se estenda muito, eu peguei uma florzinha da mesma que eu estou utilizando. Fiz isso em torno de 8 horas atrás. Ela já está um pouco murchinha, né? Porque eu já tirei da água. Mas observa-se que as pétalas ficaram vermelhas, né? Elas ficaram vermelhas e era uma flor igual a esta, né? Branca, normalzinha, ficaram vermelhas. E aqui, essa aqui ainda tá no corante. Olha a diferença. Então, aí se pergunta, mas o que é isso? Bom, nessas plantas o que aconteceu foi o seguinte: ao dividirmos o talinho dela, foi xilema para um lado e xilema para o outro. Então ele absorveu toda a água, despachou em todo o corpo da planta, chegou às flores, modificando a sua cor. E como passou bastante tempo, modificou até um pouquinho das folhas, né? Ficaram meio rosadinhas, as flores azuladas, né? Mas aqui atrás da flor percebe-se que ficou também um pouquinho vermelho, né? Então, assim, essa é uma experiência legal para você levar para a sala de aula. Por quê? Porque agora pergunta para um aluno o que é capilaridade. Ele vai saber falar que é um simples fato, por exemplo, da mãe deles molhar a plantinha. Que às vezes a gente se pergunta, por que molha a raiz? Por que não só joga em cima, nas flores?
né? Porque justamente é nesse processo da capilaridade, porque é pela raiz que é feita toda a absorção da água e com isso, né, vai transportar por todo o corpo da planta. Então, essa experiência ela é feita apenas para que possamos perceber que a água ela passa por todo o corpo da planta até chegar nos estômatos e transpirarem, ser transferidas para o solo novamente, porque vai acabar sendo eliminado, porque uma flor é um ser vivo, né? E possui todo um processo fisiológico. Bom, espero que vocês tenham gostado da experiência. Então, aqui fica as amostras do que eu fiz mais cedo e em torno de algumas horas, essas que eu coloquei agora também vão ficar. Então, espero que façam essa experiência em casa, vejam o quanto é divertido e o quanto conceitos muito complexos dentro da biologia, da física, podem estar presentes no nosso dia a dia, mas simplesmente não conseguimos identificar, tá? Tchau, tchau e até logo!